Depois de anos da confirmação de que a gente teria um filme dos Eternos, depois de quase 2 anos da CCXP aqui no Brasil, em que a gente viu o primeiro trailer de Eternos, Eternos está no cinema. Finalmente a gente tem um novo filme da grande equipe do MCU nas telonas, que chegou agora, neste dia que está saindo esse vídeo, no dia 4 de novembro de 2021. Mas para muitas pessoas, e aqui eu até me incluo, os Eternos até então eram muito desconhecidos, né? A gente não sabia quem eram essas pessoas, que heróis eles são, que poderes eles têm, de onde vieram, o que comem. Então nesse vídeo eu vou te contar tudo o que você precisa saber antes de assistir ao novo filme da Marvel nos cinemas. E se você já assistiu, me conta aqui embaixo o que você achou, se você acha que eles fizeram um bom trabalho em adaptar esses personagens dos quadrinhos. Mas se você não assistiu ainda, vem comigo que esse vídeo vai ser um guia para te ajudar na hora de assistir ao filme, se preparar e manda para aquele amigo que vai assistir o filme junto com você também e tá perdido. Olá, eu sou a Dudu Yamaguchi, você tá aqui no Além dos Ecrãs, o nosso canal de cultura pop em que a gente fala sobre tudo que tá acontecendo neste mundo do cinema, dos filmes, das séries, dos jogos, de tudo que você quiser. E já deixa o seu like nesse vídeo se você gosta desse tipo de vídeo, com tudo que você precisa saber antes de assistir alguma coisa. Não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, porque ajuda a gente demais, e também ativar as notificações aqui embaixo, porque assim você fica sabendo toda vez que tiver vídeo novo. A gente já sabe que a Marvel gosta de trabalhar com equipes de super-heróis, né? A gente tem os X-Men, a gente tem o Quarteto Fantástico, a gente tem os Vingadores, e os Vingadores e os Guardiões da Galáxia, por exemplo, são duas equipes que foram introduzidas no UCM, no universo cinematográfico da Marvel, que a gente conhece desde 2008, como duas equipes bem desconhecidas, né? Elas não estão no hall de principais ali como o Quarteto Fantástico e os X-Men estavam, por exemplo. Então a gente pode esperar que esse filme seja de fato bem interessante, introduza essas equipes pra gente e quem sabe faça a gente se apaixonar igual a gente se apaixona por todos os outros personagens. Para começar, essa história dos Eternos, ela é inspirada e baseada em várias coisas interessantes, vários mitos como a mitologia grega, como por exemplo histórias bíblicas mesmo, algo meio relacionado à divindade, a coisa dos seres celestiais e tal, seres cósmicos muitas vezes, que difere um pouco da ideia de super-herói muito prático que a gente tem até então. Então, os Eternos seriam justamente uma raça cósmica que existe há milhares de anos e habita aqui, a Terra, onde a gente pisa. Você pode ser um Eterno, eu posso ser um Eterno e nunca te contei. Essa história começou a ser contada pelo Jack Kirby em 1976 na HQ Eternals First, Eternals One, não sei como é que falam aí, mas que foi a primeira vez que a gente viu a criação dos Eternos, que seriam seres, né, de fato, que viviam na Terra, né, seres humanoides, e foram criados pelos Celestiais, que aí já é uma outra raça cósmica. Na história, esses deuses celestiais, eles selecionaram ali alguns humanos para se tornarem, para modificarem geneticamente e se tornarem os Eternos. Mas além disso, eles criaram outras duas raças, 3 com os Eternos. Seriam os humanos, que estariam ali no meio, a gente, na paz, que ficou ali, né, normalinho, e os deviantes, que também foram geneticamente modificados pelos Celestiais aqui, só que deu alguma coisa, tiveram algumas mutações e eles acabaram ficando defeituosos, entre muitas aspas, mas ali ficando não positivos como os Eternos. Seria meio que uma dualidade entre eles. Os Eternos seriam o lado bom dessa raça e os Deviantes o lado ruim. Isso acontece porque os Deviantes tinham um DNA desestabilizado, talvez essa seja a palavra, e isso gerou algumas mutações na hora da transformação genética ali dos Celestiais, e eles acabaram ficando muito agressivos, violentos, que iriam controlar e dominar, conquistar coisas com o uso da força, com o uso da violência. E isso então gerou uma guerra eterna, perdão o trocadilho, entre os Eternos e os Deviantes, né? Porque os Eternos então têm uma função, né? Eles vão obedecer aquilo que foi imposto pelos Celestiais para eles. Primeiro, proteger a humanidade, os humanos que ficaram por aqui. Então eles vão andar pela nossa terra, vão viver aqui de forma escondida mesmo, para cuidar e proteger a nossa paz, manter a nossa paz.
quanto também eles têm que defender a gente dos deviantes em especial. Tem que combater qualquer coisa, qualquer mal deviante que possa acontecer. Mas se eu falei que eles viviam aqui na Terra, escondidos assim, como é que eles se escondiam? Porque a gente, será que não ia perceber se tinha um bichão cósmico do seu lado? Então, isso acontece porque eles se parecem com humanos, como a gente vê no próprio filme, e eles também não podiam interferir em mudanças que o ser humano fizesse. Então, por exemplo, se o ser humano, né, os humanos mesmo, fizessem uma guerra, fizessem alguma coisa, os Eternos não interfeririam nisso. A ideia é uma coisa bem educativa, bem didática, de que a gente precisa aprender com os nossos erros. Se funciona? Não sei. Então vamos passar para os poderes deles, né? A maioria em comum possuía super força, teleporte, telepatia, fator de cura, manipulação genética, transmutação de objetos e a criação de campos de força, além de poderes específicos de cada um. E a grande limitação deles, na verdade, era relacionada ao livre-arbítrio, porque eles tinham ali uma missão e eles não poderiam se distanciar dessa missão exatamente. Eles sempre vão ter que proteger a Terra, os humanos, dos deviantes. E como eles estão aqui na Terra há milhares de anos, já passaram por várias gerações de integrantes. E aqui no filme, em especial, agora de 2021, a gente vai ser apresentado por algumas desses integrantes, alguns participantes dos Eternos, que mesclam essas castas. Então bora conhecer cada um deles e os atores que compõem esse elenco, no mínimo, estrelado. Vocês vão ver. Começando então pelo Ajak, ou AJ, não sei como é que vai ser. Nas HQs ele era um personagem masculino, mas no filme vai ser interpretado pela Salma Hayek, que é maravilhosa, e ele é ali, essa personagem, na verdade, é como se fosse um líder do grupo mesmo. Tem um treinamento corpo a corpo super avançado, ela consegue voar também, tem um dos poderes mais interessantes, que é a capacidade de se comunicar com os celestiais, além de ter ali alguns poderes relacionados com a biologia, com zoologia e botânica, por exemplo. Temos também a Athena, que é a nossa Angelina Jolie, gente. Simplesmente, tá? Simplesmente Angelina Jolie na Marvel. O nome ali, como eu já disse, né, faz referência à mitologia grega, a Athena, que é filha de Zeus, e ela é a maior guerreira dos Eternos ali. O grande poder dela é ser, de fato, uma grande guerreira com muita visão de batalha, com visão tática e tal, é muito interessante. O Ikaris também tem uma posição bem importante no grupo de liderança ali e tem um poder muito chocante ali que se difere dos outros, porque ele tem a capacidade de emitir rajadas pelos olhos, devastadoras mesmo, e poder conjurar uma energia chamada Chama Azul, que pode unir as formas dos humanos, dos Eternos e dos Deviantes na Unimente, que é ali uma unidade coletiva, uma consciência coletiva na forma de uma entidade de escala titânica. E o ator que interpreta o Ikaris é o Richard Madden, que você deve conhecer de Game of Thrones. Ele é o Robb Stark. E eu amo. E falando em Game of Thrones, a gente tem a personagem da Cersei, mas Cersei é S-E-R-S-I nesse caso. A Cersei tem um papel de destaque ali nos Eternos porque ela ama a humanidade. Ela gosta de viver entre os humanos, ela gosta de estabelecer relações humanas ali. Então ela tem um pouco disso, que é diferente de alguns outros dos Eternos. Suas especialidades estão relacionadas com projeções luminosas, com a capacidade de fazer algumas ilusões e telecinese. E aqui ela vai ser interpretada pela Gemma Chan. Passando agora pro Kingo, ele é considerado um dos Eternos mais mundanos, de certa forma, porque ele conseguiu aproveitar a vida dele aqui na Terra para literalmente fazer dinheiro. Ele é descrito como um guerreiro samurai na época ali dos samurais e tal, e ele acabou se tornando um grande ator e produtor de cinema e ganhando fama por conta disso. E aparentemente no filme a gente vai ver um pouco disso com o ator Kumail Nanjiani. A gente ainda tem o Phastos, que é conhecido por ser um grande inventor, um grande ferreiro. Ele manipula, ele consegue fazer armas ali, por mais que ele seja um cara bem pacífico. Sempre tenta evitar o combate com as armas,
mas ele é muito talentoso nisso. No filme ele vai ser interpretado pelo ator Brian Tyree Henry. O Makkari também é um personagem masculino nas HQs, que é conhecido por ser o velocista ali do grupo dos Eternos, é o cara que corre rápido, mas aqui no filme ele vai ser interpretado pela Lauren Hidloff, que é inclusive a primeira atriz surda a participar de um filme do MCU. O Gilgamesh vai ser vivido no filme pelo Don Lee e ele é considerado ali a força dos Eternos, a força bruta dos Eternos. Então ele é grande, ele tem força, ele tem reflexos, ele tem uma grande resistência ali no filme e nas HQs. Na história. Já a Sprite, que no filme vai ser interpretada pela atriz Leah McHugh, mas nas HQs também é um personagem masculino. Tem o visual de uma criança, mesmo já sendo bem velha, no caso, né, milhares de anos, mas ela manteve essa atmosfera infantil. Ela gosta de pregar peças, de brincar com ilusões entre as pessoas, trapacear, enganar e tal, sempre esse estilo assim. Foi inclusive inspirado no personagem Puck do Um Sonho de uma Noite de Verão do William Shakespeare, o que é chique, né? Por fim, a gente tem a versão menos heróica dos Eternos, que é o Druig, que tem alguns poderes ali comuns dos Eternos, só que ele é considerado não tão bonzinho quanto os outros. Ele costuma usar os dons dele, né, de todos os Eternos que eles têm em comuns, não tanto pro bem, mas para às vezes torturar algumas pessoas, aplicar métodos não tão legais contra os seus inimigos ali. Inclusive tem uma história em que ele foi um agente da KGB ali. É interpretado pelo ator Barry Keoghan, e ele tem uma cara de vilãozinho. Então assim, gente, eu não colocaria minha mão no fogo pra ele, não. E por fim, a gente tem um personagem aqui que eu achei que valia a pena mencionar, mas que não faz parte da equipe dos Eternos, mas vai estar no filme e tem uma importância. Eu estou falando sobre o Cavaleiro Negro, que vai ser interpretado pelo Kit Harington, ou seja, é uma grande reunião de Game of Thrones. E aqui ele assume a identidade do Dane Whitman, que é sobrinho do Cavaleiro Negro Nathan Garrett. E assim como seu tio, ele é o único que consegue empunhar uma espada de ébano, que é ali uma arma amaldiçoada que tem sede de sangue. Ufa, tá? Muitos personagens, eu não sei se vai dar tempo de ver isso tudo no filme, meu Deus do céu, eu tô muito ansiosa pra ver como é que vai ser, mas acho que vale a pena a gente dizer então qual que é a conexão dos Eternos com o MCU, porque de fato parece uma história bem avulsa, né? Bem diferente de tudo que a gente já viu. Justamente esse filme deve se passar logo depois dos eventos de Vingadores Ultimatos, depois do blip ali que trouxe de volta, né, metade da humanidade, e deve acompanhar essa história de heróis que estavam escondidos, que não participaram disso porque eles estavam esperando um chamado dos deviantes, um chamado, um alerta para algo que os deviantes estariam fazendo. E de fato, uma tragédia deve ter acontecido para que eles fossem forçados a combater esses seres. E o clássico salvar a Terra. E um detalhe interessante que liga os próprios Eternos ao vilão de Vingadores Ultimato, ao Thanos, é o fato de que a família do Thanos é eterna. O pai dele era o Alars, que era um Eterno, teve ali um relacionamento com uma deviante, e aí surgiu o bebê roxo, além dele ser primo da Athena, que é a personagem da Angelina Jolie nas HQs. O filme vai ser dirigido pela Chloe Zhao, não sei exatamente como se pronuncia, mas você com certeza já ouviu falar dela nesse ano. Se você acompanhou Além dos Ecrãs, você sabe de quem eu tô falando, porque ela foi a grande vencedora da categoria de melhor direção no Oscar desse ano por Nomadland. O que é muito legal, muito diferente para um filme Marvel, né? Ela tem, se você assistiu Nomadland, você sabe que o filme tem uma cara bem diferente, bem autoral, assim, dela. Não é um filme blockbuster, não é um filme Marvel, MCU, como a gente tá acostumado a ver. Então, Eternos promete ser um filme bem diferente, e é justamente sobre isso que a gente vai falar agora, porque as críticas apontam isso. Muitas pessoas já assistiram os Eternos nas premieres ao redor do mundo, que já estão rolando há algum tempo, e as críticas, as primeiras impressões estão sendo bem divididas. O que a gente mais escuta falar é que é um filme que não tem cara de MCU. Os lados positivos falam que é um filme original, que é um filme inovador. Alguns compararam até mesmo com a Liga da Justiça do Zack Snyder. Então assim, tem um lado positivo e tem os lados negativos, como os 54% que os Eternos estão
no Rotten Tomatoes no dia que eu tô fazendo essa gravação, que é no dia 3 de novembro. Alarmante para um filme Marvel. O que me dá um pouco de medo, porque, como eu disse pra vocês, são muitos personagens, não é uma história fácil, é uma história complexa. A Chloe Zhao, eu não sei exatamente, gente. A Chloe, vou chamar de Chloe. A diretora, ela tem uma autoria muito diferente na hora de dirigir. Então, assim, eu acho que a gente pode esperar um filme bem contemplativo, bem bonito, mas menos ação do que a gente tá acostumado, sabe? Vale a dizer que vai ser o segundo maior filme do MCU, com 2 horas e 36 minutos de tela, totalizando 156 minutos, o que é bastante coisa. Acho justo de alguma forma, porque tem muitos personagens, mas também me questiono se não vai ficar muito cansativo na hora de assistir. Inclusive, vocês sabem que eu sou uma pessoa que dorme, então assim, medo. E como um bom filme Marvel, né, tem ali as suas cenas pós-créditos, a gente já sabe que tem 2 cenas pós-créditos pra vir, então não sai do cinema, você já está avisado aqui, antes de todo mundo, não sai do cinema, e elas prometem ser reveladoras, inclusive elas já bombaram na internet por aí. Se você saiu ileso da cena pós-crédito, tamo junto. Mas então é isso, os Eternos estão nos cinemas a partir de hoje, dia 4 de novembro, você pode assistir com segurança, é claro, na sua sala de cinema favorita, mas daqui 45 dias o filme deve chegar ao Disney Plus, a plataforma de streaming da Disney. Deve ser por volta do dia 20 de dezembro para assistir ali na plataforma. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha ajudado aí a esclarecer algumas coisinhas sobre os Eternos. Eu sei que é bastante coisa, mas compartilha esse vídeo com aquele amigo que tá ansioso para assistir ao filme e comenta aqui o que você achou e qual personagem é o seu favorito até então. O meu, acho que é a Athena, né? Gente, até mais, até o próximo vídeo. Tô ansiosa pra ver Eternos. Vambora, Chloe Zhao, vambora.